Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Expo Econcast. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes, ou pelo menos mais comentados no mercado digital, que é a digitalização da indústria, do B2B. E como a gente bem sabe, muitas das indústrias têm um processo comercial fortemente baseado nos seus times de vendas, representantes, distribuidores. Mas esse mercado vem mudando e o consumidor vem mudando. E a digitalização na indústria, no mercado B2B, ele deixou de ser transacional e operacional, passou para ser uma ferramenta e um modelo de negócio estratégico, né? Para falar sobre isso, recebemos hoje meu amigo, meu parceiro Gustavo Boff, diretor da Soprano, uma indústria que tem mais de 70 anos, está no nosso mercado, mas não vou estar aqui para apresentar a Soprano. Eu acho que o Gustavo vai falar um pouquinho sobre a Soprano. E nós vamos falar de cultura, transformação digital, papel e o que a gente achar que pode colaborar com vocês que estão nos assistindo nesse processo de digitalização da indústria. Gustavo, seja muito bem-vindo. Apresenta para a turma aí a Soprano e vamos tocar brasa. Boa tarde, obrigado pelo convite, Edu. Prazer estar aqui com vocês. A Soprano é uma empresa então de fazer 72 anos. Né? Somos uma empresa ainda do mundo analógico, né? Trabalhamos com uma ampla gama de produtos, né? Estamos presentes em vários segmentos. Nosso maior mercado, produtos para construção civil, né? Então fechaduras, materiais elétricos, temos componentes para móveis, temos utilidades térmicas, temos produtos para energia solar. Enfim, temos um portfólio bastante amplo, né? Alguns produtos já mais digitalizados, com interfaces, né? com outros equipamentos. IoT, tudo mais. IoT, enfim, Wi-Fi. Mas a maior parte dos nossos produtos são produtos ainda de uso analógico. Né? E eu acho que esse teu gancho, Gustavo, ele é muito pertinente, sabe? Porque a gente vem de uma história de que muito tempo a indústria sempre viu a digitalização como um canal complementar. Né? E quando na tua apresentação tu fala, nós somos uma empresa analógica, eu acho que isso está muito no DNA das indústrias. E hoje a gente começa a perceber essa movimentação do digital como parte da estratégia, né? E sendo uma ferramenta, um canal importante até em função desses movimentos de mercado. E aí acho que cabe a primeira pergunta, né, para entender em que momento vocês, como Soprano, perceberam, tipo, a venda digital, digitalizar o B2B, deixou de ser uma tendência e virou uma pendência. Eu acho que é uma boa fala para a gente contextualizar isso. E nós, como indústria, como é que a gente pode participar e isso trazer para o centro da discussão? Como é que foi, em que momento vocês entenderam isso e como foi esse movimento lá na Soprano? Legal. Complementando a analógica em transformação, né? Sim, na verdade, sim, a né? indústria ela está em transformação, né? Não só de produtos, mas também de processos. Total. Né? Principalmente, tanto processos fabris como processos comerciais, né? Processos de venda. Né? Então, enfim, a gente está nessa jornada, diria assim, de forma mais estruturada há uns 3, 4 anos. Né? Começamos batendo um pouquinho a cabeça, talvez pelo caminho não ideal, mas olhando muito para o D2C ali, olhando para o consumo, né? Criamos uma linha de produtos para vender no mundo digital, também com aquele receio de conflitar canais e conflitar produtos, né? Aprendemos bastante, né? Cometemos muitos erros aí ao longo dessa jornada. Desenvolvemos experiências. A experiência se aprende, né? E a gente vem observando o nosso segmento ainda, ele não é muito digitalizado. Se tu olhar outros segmentos aí, farma, enfim, são muito mais roupas, né? São muito mais digitalizados. O segmento de construção ainda ele está numa fase bem incipiente. Né? Então a gente observa o mercado, vê o que empresas pares estão fazendo, né? O que alguns clientes também estão nesse processo atacado, já estão nesse processo de digitalização B2B mais evoluído. E aí a gente sentiu a necessidade de também, olhando o que está acontecendo no mundo, né, o próprio perfil dos profissionais no mercado, isso não é nem tendência, isso é algo inevitável, né? Então a gente precisa estar adaptado para essa forma. Né? Exato, até acho que a tua fala foi ótima, porque tu falou que olhando para o mercado, até era uma curiosidade minha, assim, se foi uma provocação do board, do conselho, olhando para o mercado, ou se foi até mesmo um questionamento por parte dos clientes, né? Tipo, vem cá, Soprano, como é que eu faço? Então, eu acho que eu queria, complementando essa pergunta, assim, fechando esse ciclo de entendemos que é importante, mas da onde veio a motivação? Foi olhando, foi benchmark, foi uma demanda? Eu acho que eu queria entender isso, porque isso ajuda muito a galera que está ouvindo, eu acho que é muito importante. Nosso papel aqui é trazer as experiências passadas para que os outros tenham novas experiências e retroalimente esse ciclo, né? Da gente
errar coletivamente para se aprender com os erros dos outros. Né? Acho Claro. que é por aí. Te diria que foi menos de clientes, tá? Até porque, como eu te disse, não está tão estruturado, não está tão disseminado isso dentro da nossa indústria. Mas foi olhando tendência, foi olhando o futuro, entendendo os movimentos, né? Entendendo que alguns produtos eles já meio que nascem no contexto digital e eu preciso ter todo o processo, né? Olhando a experiência, olhando a jornada. Então, te diria que foi muito mais uma decisão estratégica, né? De realmente não olhar só como que a gente está vendendo para quem a gente está vendendo hoje, mas como que vai ser isso daqui 3, 5, 10 anos, né? Perfeito. E olhando o mercado, não necessariamente os nossos clientes, mas talvez como, não uma demanda dos nossos clientes para Soprano, mas como esses clientes se relacionam com outras indústrias ou com até outro segmento onde Comportamento eles de atuam, compra, comportamento de compra, né? A própria geração de comprador, de gerente de compras, enfim, não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Com né? certeza. Então, assim, a sede por informação e por velocidade, né, é muito diferente de alguns anos atrás, não vou nem muito atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, né, era outra dinâmica. Eu brinco que o Uber e o iFood nos colocou uma urgência em todas as frentes, né? Tu pede um carro, bora em 5 minutos, tu pede um lanche, em meia hora tá na tua casa. Então isso causa uma pressão operacional para toda a cadeia e vai cair na indústria, né? Então, e até acho que tu me dá um gancho para nossa próxima pauta, que é quando a gente fala de digitalização, normalmente o pessoal pensa que o gap é tecnologia, é sistema, é integração. Obviamente, eu não estou minimizando o esforço, a gente sabe do trabalho que é e do esforço que é a integração e a conexão de sistemas, mas quando a gente olha para o contexto de digitalização de uma operação de uma indústria, de um distribuidor, a gente pode dizer que a tecnologia é a parte mais simples. Eu não estou dizendo que ela é mais fácil, eu acho que ela é mais simples porque, cara, é protocolo e tudo mais. Na verdade, o grande desafio são as pessoas e a cultura. Seja cultura comercial, cultura de relação com o cliente, de experiência, de atendimento. Né? Então, quando uma indústria tradicional, eu não vou usar o offline, eu vou usar o tradicional, né? Acho que ele fica melhor, decide digitalizar esse processo comercial e essa relação, quais são os principais desafios que tu percebe que aparecem nas rodas de conversa? Acho que a gente trazer essa provocação do tipo assim, a gente tá junto nesse projeto de digitalização, nós já quebramos o pau várias vezes por integração, também não é vender mar de rosa, a gente sabe que é um processo complexo, ele é doído, mas a saída ela é positiva, mas vamos tirar a tecnologia da mesa, quais foram as pautas que chegaram do tipo, tá, beleza, o time de TI se entendeu, e agora? O que sobra? Quais são as pautas e as discussões, uma vez que está resolvida a parte de tecnologia? Acho que é aqui que eu quero chegar. Não, tu foi muito preciso aí no diagnóstico, né? Qualquer mudança, na verdade, o desafio sempre são pessoas, né? E a tecnologia aí é um meio. Enfim, ela pode ter maior ou menor facilidade, ela pode estar integrada ou não, mas o ponto sempre crítico aí são as pessoas e aí junto com as pessoas são os processos, né? Porque os processos eles normalmente estão atrelados a pessoas, a não ser que tu realmente já desenvolva um processo, né, avançado e com bastante automação, mas normalmente tu rompe com algum processo já estabelecido, né? Então, o universo online ele tem uma demanda muito diferente do offline, né? Então, tempos, agilidade, disponibilidade de informação e o processo que normalmente que as indústrias têm desenhado não contempla isso, né? Então, sempre que tu vai mexer em processo, e aí não é só na experiência, só na ponta, ele nasce muito antes, né? Desde a pré-venda, tu já tem que ter um processo integrado para que tu consiga ter toda essa jornada aí com o menor nível de ruído, fricção possível, né? Então, diria assim, e normalmente o desafio, tem um desafio ali no time que está diretamente envolvido, no comercial, no marketing, etc. Mas está em outras áreas que talvez não tenha essa perspectiva, né, da importância de mudar processos e de se adaptar. Então, eu diria que cultura e pessoas, assim, esse é um desafio contínuo, né? Assim, ele não é pontual por causa da transformação digital, acho que ele está muito mais latente, né? E aí tu vem questão de geração de pessoas, a escassez de mão de obra qualificada e uma série de outros aspectos aí que compõem o desafio de pessoas, né? Mas a cultura, sem dúvida, é fundamental e a mudança da cultura, né? Porque a gente está num processo realmente de transformação, evolução. Né? Eu até costumo brincar que eu particularmente gosto muito do termo de evolução digital ao invés do transformação, porque eu acho que nós como organismos vivos, que somos empresas, a gente mais evolui do que transforma. A questão é como a gente adapta isso, né? E aí,
indo nessa linha do que tu trouxe, cara, eu tenho uma curiosidade de saber se houve resistência internamente, assim, tipo, tá, o Boff enlouqueceu, agora quer vender online. Eu tenho certeza que o cara da logística já falou, putz, eu mandava uma caixa de fechadura, agora ele quer que separe um cadeado. Eu consigo ver as pautas de longe, assim. Queria ver, então, se houve essa resistência e quais foram os movimentos que vocês como empresa tomaram nesse alinhamento comercial, time de vendas, time logístico, canais. Porque a gente está falando de uma evolução, de uma mudança, que ela impacta em todo mundo, mas a gente tem que dar uma acomodada nisso para que tenha uma coexistência, porque é o futuro da companhia, né? Acho que ouvir um pouquinho dessa resistência e acomodar as melancias, né? Legal, vou até te fazer uma confissão aqui, porque eu estava do lado da resistência, inclusive. Muito bom. Eu sou um cara mais de negócios e a parte de digital eu estou me envolvendo mais recentemente, aí tem 1 ano e pouco. Então é uma área que não estava sob minha gestão, mas me impactava muito. Então todo esse processo dessa jornada do digital que a gente vem implementando, eu acho que em alguns momentos talvez faltou um pouco mais desse alinhamento, porque tu tem decisões conflitantes às vezes. Total. Né? Para mim poder atender o cliente por meio digital, enfim, eu tenho que me adequar a ele, né? E não ao contrário, né? E muitas vezes isso acaba furando processos que eles estão construídos ou indicadores, enfim. E foi bastante difícil, tá? Então existe essa resistência, né? Falando mais especificamente do B2B, a gente fez uma experiência de trabalhar B2B num marketplace, num ecossistema de construção. E o time comercial teve muita resistência também, porque via como uma ameaça, né? Então, a gente ainda também na parte de vendas é um desafio, né, de evolução do profissional, para ele se ver mais como consultivo e que ele consiga utilizar as ferramentas e as informações disponíveis para potencializar, para gerar sellout para o cliente, né? E não só para tirar pedido, enfim, fazer aquele trabalho que uma boa parte dos profissionais está mais acostumado, né? Sim. Então, esses vêm como ameaça, Como né? ameaça. E aí acaba, enfim, dificultando um pouquinho o processo, né? Porque normalmente são pessoas que estão há mais tempo, que, enfim... Com processos muito enraizados no modo de operação. Exato. Então, a gente já passou por esses momentos, tá? Diria que a gente já evoluiu bastante, mas é sempre um desafio quando tu vai implementar a mudança de processo, né? Tu tá mudando um pouquinho do status quo aí, do mindset de as pessoas precisam evoluir com isso, né? Sim. E acho que eu trouxe uma fala que para mim eu nunca tinha pensado e foi um insight que surgiu nessa conversa quando tu falou assim, quando a gente vai pro digital, a gente tem que ouvir mais o cliente, entender o que ele quer. E eu acho que nunca tinha ficado tão claro isso, porque normalmente a cadeira da indústria na cadeia, ela define a regra, ela rola alta pro cadeira abaixo. Então tu tem uma mudança de paradigma também do que tipo assim, rola assim, não, assim eu não compro. Então tu tem uma questão de dizer, opa, peraí, eu não sou mais abre aspas, o detentor do cetro aqui. Sim. Que vou bater e editar a regra, né? Então, não que seja um comportamento da indústria, mas via de regra a indústria que define política, define modelo de compra, define canal. E essa mudança baseada em comportamento, ela gera aqui não vai ter sellout, irmão. Como que você quer comprar? Só é um comentário, porque quando tu falou, eu falei, puta, é verdade, né? A gente atende muitas indústrias, normalmente eu trabalho assim. Agora tu tem um cara que diz, não, eu compro assado. E agora, como a gente se entende, né? O poder tá com o comprador, né? Ele tem fontes ilimitadas disponíveis, informação, assim, muito acessível, né? Total. Então, como é que tu consegue oferecer algo a mais, né? Além de ter uma experiência, né, suave de compra, o que mais que eu vou te oferecer? E esse é o grande dilema ali do modelo atual, claro, né? De venda, de distribuição, de vendedor. O que eu estou oferecendo a mais ali para o meu cliente para ajudar ele a agregar gerar valor para ele, exatamente. Né? Senão é mais fácil, mais fácil. Automatiza tudo, né? Daqui a pouco tu não precisa nem de comprador, né? Tu vai ter ali robozinho que vai ler a tua demanda reduzindo, já vai gerar compra, né? Faz uma ordem sob demanda e vamos exato, embora, né? Exato. E tu me trouxe fez lembrar de um saudoso amigo, Maurício, fundador do Reclame Aqui. Infelizmente nos deixou na pandemia, faleceu de Covid. Jovem empreendedor, que era um monstro do atendimento. Ele dizia o seguinte, a diferença no online é que em 2 cliques eu chego no teu concorrente. Ele falava essa frase há 15 anos atrás, quando a gente rodava o Brasil falando de digitalização. Mas eu queria falar um pouco sobre, agora, da parte operacional, sabe? Assim,
antigamente as plataformas elas eram um tirador de pedido, ele tinha um processo muito mais duro. E hoje, quando a gente fala de soluções de digital B2B, a gente está falando de plataforma robusta, que integra catálogo, pedido, gestão de atendimento, acompanha entrega, segunda via de nota, crédito, o que na prática acaba mudando a rotina do executivo de vendas ou do time comercial da indústria, né? E quais são, assim, na tua visão, olhando sob o prisma da operação da Soprano, quais foram as mudanças que tu entende que geraram algum impacto ou que de alguma forma geraram valor no ecossistema de vendas? Acho que essa é a pergunta que eu queria entender. Como é que tu vê essa mudança do entrada da plataforma, que ela complementa, não é 100% por aqui, a gente sabe disso, mas como que isso ajudou o teu time? Agora eu quero olhar sobre o time de vendas que tipo, cara, isso foi legal pra gente, sabe? Sim. Bom, a gente está numa fase bem incipiente ainda, né, de implementação da nossa plataforma B2B. A gente teve muito aprendizado aí, né, olhando a dor do cliente lá, escutando, né. Eu acho que o grande desafio aí e o que a gente vem evoluindo bastante é nessa integração de todas essas operações, né? Porque tu precisa ter informação de logística on time, tu precisa ter o processo financeiro ali muito bem desenhado e com alto nível de segurança também, né? Então, eu acho que é nisso que a gente vem trabalhando mais forte. Também tem a parte de experiência do cliente ali que é fundamental, né? Tu ter todas essas funcionalidades ali que tu comentou, que eu acho que ajuda demais, né? E desonera o vendedor também, né? Exatamente. Mas só uma dessas coisas não é suficiente, né? Tu precisa ter todas elas muito bem alinhadas e muito bem conectadas, né? Então, te diria assim, o que a gente vem evoluindo mais e vem olhando com muito mais atenção é na estrutura realmente da nossa operação ali de cada área, né? E aí demanda uma evolução muito maior, né? Porque a demanda do cliente lá é outra. Que nem tu disse. Num clique eu peço um Uber, eu quero fazer uma compra, eu quero ter a informação de onde ela está, quando é que ela sai e tudo isso, né? Eu lembro que teve um evento, acho que foi no Espírito Santo, e eu estava fazendo um painel parecido com esse com o João da Tambasa. Daí eu falei, e aí, João? Ele, o problema é esse iFood, bicho. O cara pesa o pedido em 30 segundos, chega, eles querem que a gente entregue caixa d'água em 30 segundos. Daí eu falei, isso, cara, a régua subiu. A pergunta não é se vai mudar, é como eu vou atender. Eu acho que essa é a perspectiva. E por acompanhar de perto a operação da Soprano, nesses 2 anos ou 3, quase 3 que a gente talvez esteja junto, eu vejo esse esforço de fazer os movimentos que consigam atender as expectativas geradas. Eu acho que essa visão de comprometimento e de, cara, a gente vai até onde a gente consegue, porque tem uma tradição, tem um legado, a gente também não vai queimar o filme. Se aqui não deu certo, a gente recua. Eu acho que é muito sábia, mas eu acho que vem aqui até como uma forma de reconhecimento do arriscar. Muitas pessoas não dão nem o primeiro passo, muitas indústrias não dão o primeiro passo com medo de cometer. E eu vejo isso na Soprano com... Cara, a gente quer conhecer, a gente quer movimentar, a gente acerta, a gente dá um passo. Então isso eu acho que tem que servir de estímulo para quem está nos ouvindo, como uma provocação. Porque fica sempre, não é para mim, não sei se eu dou o primeiro passo, e dá medo de dar o primeiro passo. Cara, a gente vai acertar e vai errar junto, a gente só tem que estar abraçados para tomar as decisões certas e não impactar aí quem está do outro lado. Mas o feito é melhor que o perfeito, né? Toda então, vida, assim, né, bicho? Realmente tem que arriscar, né? Tem que estar meio do nosso DNA aí de inovação. Inovação não só de produto, mas também de processo e de atuar em vários mercados, né? Perfeito. Então, por mais que talvez a gente não tivesse com a estrutura preparada para atender algumas demandas do online na velocidade, né, necessária, precisava dar o primeiro passo, né? Precisa se inserir nisso justamente para acelerar esse processo, né? Até para sentir as dores, né? Muitos clientes trazem isso, eu não estou pronto. Eu disse, irmão, não dá para fazer um diagnóstico da remédio sem saber a doença, velho. Vamos começar a operar, bota 3 produtos, 10, vamos achar uma linha, vamos tentar, cara. For esperar ficar pronto, talvez seja tarde demais. A gente não vai estar aqui para ver isso acontecer, né? Então acho que essa é a provocação. E aí, acho que tem um gancho importante aqui, porque o próximo bloco da nossa conversa seria para a linha de entender quais são os ganhos percebidos, né? Para onde a gente ganha. A gente falou de ganho operacional, de ter resposta mais rápida, mas e aqui eu não queria que a gente focasse exclusivamente na venda, no ganho, seja financeiro, mas como Soprano, que fez movimentos em D2C, em Marketplace, em B2B, tu tem uma atuação com o time de vendas em campo digitalizada. Tu tem uma estrutura de vendas digital, que também a gente não pode pensar que digital é e-commerce, acho que digital, WhatsApp é venda digital. Perfeito. A gente tem que entender como qualquer ferramenta que auxilie, ela é um e-mail, uma venda digital, né? Então, quais são os ganhos que vocês percebem nessa estrutura
fugindo da questão de incremento de receita, porque talvez ele seja marginal ainda, que está em construção, mas puta, a gente vê que aqui eu liberei o vendedor para ter abrir canais novos, aqui ele conseguiu dar mais atendimento, conseguiu aprofundar catálogo. Eu queria ouvir, assim, numa primeira passada de olho, Boff, se tivesse que falar o que vocês ganharam lá, quais são as 2 ou 3, cara, isso a gente entende que foi win, sabe? Assim. Beleza, acho que são várias contribuições, né? Não dá para se limitar a uma. Acho que tem uma questão de evolução de tecnologia em si, que ela traz ganhos para toda a operação, né? Então, para processo, também provoca uma evolução em produto também, né? À medida que eu estou atuando ali, eu estou vendo produtos que talvez eu não veria no ponto de venda, né? Claro. Então, assim, ele também traz esse estímulo, ele te permite tu mostrar melhor os teus produtos também, né? Enfim, ele com toda a tecnologia disponível, tu pode mostrar, tu pode fazer vídeo, tu pode dar muito mais contexto e informação para quem está comprando. Isso reduz erros, facilita a vida, né, do comprador, do cliente, do consumidor. Então, isso, de certa forma, traz ganho de imagem também, né? Claro, porque isso é eficiência. Está melhorando a percepção a respeito da marca da empresa, né? Então, eu acho que são muitos ganhos. Te permite tu alcançar mais clientes que talvez de uma outra forma tu não teria tempo e gente, braço para poder alcançar. Então, assim, eu acho que são muitas coisas. Às vezes tem coisas que são difíceis de mensurar, né? Que eu falei, o impacto de marca, imagem, até desenvolvimento de produto, mas eu acho que esse ganho, essa produtividade do time, a possibilidade de tu vender mais mix, de tu oferecer mais mix e melhorar o teu processo de venda, eu acho que isso é fundamental. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Agora é uma pergunta pro Boff, não estou perguntando para Soprano, né? Na tua visão, nos próximos anos, tu acha que as indústrias que não aderirem a modelos de digitalização, eles correm risco de perder competitividade? Sem dúvida. Eu diria competitividade e relevância também, né? Porque enfim, a gente, se olhar para a história, aí tem muita empresa que cometeram erros estratégicos por não acreditar em tendências que, enfim, acabaram, Blockbuster, Kodak, enfim, um monte de indústria, né? E a questão da digitalização, da inteligência artificial, isso aí é imparável, né? Não tem como evitar. Então, soltou a boiada, né, cara? Não segura. Então, assim, tu precisa entender como é que isso vai fazer sentido dentro do negócio, né? Também cuidar com os hypes aí, né? Tem muita coisa que às vezes tu... É fumacinha empacotada, tem que cuidar disso. Realmente tentar fazer o que faça sentido. Às vezes, várias pequenas iniciativas são melhores que uma grande iniciativa, até para te ganhando confiança, né? No processo de digitalização. Total. Né? Então, acho que é por aí o caminho. Cara, eu acho que vai muito com essa visão que a gente vem discutindo num evento como esse, né? Que esse comportamento está mudando, cara. A gente falou aqui, eu peço Uber, eu quero comprar caixa térmica e fechadura da Soprano do mesmo jeito. Então isso acaba tendo essa mudança. O que impacta em autonomia, eu quero ter autonomia, eu quero ter velocidade. Eu estava falando no palco ali, eu comentei de um cliente nosso que o pico de venda ocorre entre meia-noite e 3 da manhã. Ele é fornecedor das redes de restaurantes, Subway, Charging Box, Outback. Por que acontece isso? Fecha o shopping, o cara da loja olha e vai comprar. Eu falei, tá, e como é que tu vendia antes? Não tem representante às 2 da manhã para atender? Então, eu acho que olhando para esses contextos, né, e essa mudança que ela vem do varejo para a indústria, o consumidor muda o hábito de consumo, ele pressiona a ponta da cadeia, né, porque eu não vou mais emitir uma ordem de compra, passar por um comprador, uma alçada, num processo, para uma obra. Ninguém mais espera. Não espera. Não tem mais tempo. Né? A gente é uma geração, o Marucho falava disso, a geração do micro-ondas, tudo tem que estar pronto em 30 segundos, né? E como é que tu enxerga, então, o futuro das vendas na indústria? Assim, tipo, se a gente fosse olhar, vamos 2 anos para frente, como é que tu vê isso? E já pegando um gancho, tu vê isso mais digital, mais integrado? Cara, acho que aqui é futurologia, aqui a gente encarnou a mãe de Ná e estamos chutando coisa para cima, depois daqui um ano a gente vê se a gente acertou, acho que é um pouco disso. Assim. Eu acho que é um híbrido, né? E acho que depende muito da indústria, né? Do formato. O nosso produto ele ainda demanda muita exposição ali, ele ainda é cultural, né? Daqui a pouco, daqui 30, 40 anos, isso pode ser diferente, né? Mas eu vejo que cada vez mais esses estímulos que a gente tem ali de facilidades, né? De Uber, de iFood, isso é difícil tu não incorporar isso no teu processo, no teu trabalho, no teu dia a dia, né? Porque a gente não tem mais paciência para
esperar para falar com 2 terços. O telefone não se usa mais, né? Então... A gente tem telefone para mandar mensagem. É uma mudança de hábito muito grande. E o hábito, o processo de compra também, essa jornada, ela está se transformando, né? Então eu vejo como inevitável. Cara, eu concordo contigo, né? Eu acho que não tem solução mágica. Eu acho que a gente indo para um caminho de tirar o operacional do vendedor, deixar ele vender, já ajuda pra caramba. Então a gente contém oportunidade aqui. Muitas vezes a gente, quando fala de ganho, está olhando para incremento de receita. Mas se eu diminuir custo, eu também estou aumentando o ganho. Então acho que a gente pode olhar para outras oportunidades. Né? Cara, a gente está indo para a reta final aqui. Não sei se tu quer também deixar mais algum recado. Né? Acho que passa a palavra assim, de novo. Para onde estamos indo, para onde a gente deixa de ir, como que a Soprano está vendo e quais são os próximos passos, para onde vocês estão olhando. Boff, está contigo a palavra. Se quiser se despedir da turma aí, fica Não, legal. Obrigado pelo convite. Acho que, enfim, a gente como empresa somos uma jovem senhora buscando evoluir bastante, né? Um processo de transformação importante, sempre com um foco no cliente. Então acho que esse é o nosso norte, né? Sempre desenvolvendo coisas que geram mais confiança, né? E eu acho que aí é onde as pessoas entram, né? Porque os processos automatizados e enfim, tá, mas beleza, como é que a gente comunica isso, né? E é todo um trabalho de marca, um trabalho de relacionamento e de presença, né? Porque a presença online ela é importante, mas a presença física também ela é fundamental. Ainda mais nas relações B2B, né? Exatamente. Precisa desse aperto de mão, né? Pessoal, a gente está na reta final aqui. Acho que a conversa de hoje fala muito sobre a digitalização da indústria. É muito além de tecnologia. É gente, é processo, é olhar para cliente, é acertar, é errar, é dar o primeiro passo. Eu reforço aqui o parabéns pelo trabalho desempenhado pela Soprano. A gente tem a oportunidade de acompanhar de perto e fico muito feliz de ver a empresa assumindo esses riscos e tomando essas evoluções como parte do DNA de inovação. Gustavo, obrigado demais por compartilhar com a turma da XPCon aqui a tua visão, a visão da Soprano, para onde vocês estão olhando. E se você quiser acompanhar mais discussões sobre o futuro do comércio eletrônico, digitalização, sigam acompanhando os conteúdos da XPCon, porque no final uma coisa é certa. Juntos nós somos o futuro do e-commerce. Muito obrigado e até a próxima edição do ExpoCast.